Vamos nos aceitar agora um pouquinho. Eu não sei vocês, mas o meu coração está extremamente alegre nessa tarde. Agora o Senhor vai falar conosco através da sua palavra santa. Amém? Através de uma pessoa também muito especial nas nossas vidas, que está aqui hoje para ser instrumento do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o momento mais importante, o momento de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Usa, Senhor, a Tua filha, as Tuas mãos, coloca as palavras nos lábios dela, Senhor, para falar aos nossos corações. Que possamos, Pai, nessa noite, entregar, Senhor, o nosso coração a Ti, a nossa mente a Ti, e que nada nos distraia, e que não sejamos roubadas nesse momento, mas que a Tua palavra fique depositada, plantada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem depois? O negócio é chique aqui. A paz do Senhor, amém! Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Eu estou feliz, honrada e desesperada. Desesperada porque o pastor David está aqui, pastora Gisele. Se eu soubesse onde está o meu juízo de estar aqui hoje. Mas é uma honra muito grande estar aqui. O Senhor sabe quão privilegiado eu sou quando a Josi me mandou mensagem. E eu creio que o Senhor tem uma palavra grande e forte. Eu podia ir embora agora sem falar nada, porque o Senhor já ministrou grandemente aqui em tudo. Da hora que a gente começou com os louvores até agora, o Senhor foi confirmando a palavra que Ele colocou no meu coração. Eu estou muito alegre, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Chique também, porque as meninas... Eu sou fã de vocês. Sigo vocês no Instagram, tá? Vocês são chique, famosa, e eu tô me sentindo aqui. Jesus, eu falei pro meu marido, você não sabe, eu vou ministrar e olha quem vai estar lá. Ele falou, menina, você é chique, hein? Então, assim, eu tô honrada, Deus abençoe vocês, vocês são bênção. Elas já foram lá na igreja, eu trago a paz do Senhor, dos meus pastores, pastor Paulo e pastora Sara. Nós congregamos lá no Brasil para Cristo, no Pico do Jaraguá. E eu sou a Paula, casada com o Ricardo, pastor Ricardo. Nós somos dirigentes lá do culto da tarde da bênção na nossa igreja. E eu sou cabeleireira também. Leila, se você precisar de um retoque, alguma coisa, me chama aí que eu dou uma acertada. Mas, em primeiro lugar, eu sou serva de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Eu estou aqui com a Amanda, que é lá da nossa igreja, que veio me acompanhar, a pastora Luísa. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia no tema desse chá, que é Mateus 6, no verso 6. E nós vamos ler todos juntos, Mateus 6 e o verso 6. Vamos ler numa só voz, então? Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aleluia. Baseado nesse texto, em tudo que o Senhor está falando, eu quero falar nesta noite sobre a intimidade. Porque existe uma diferença em conhecer e ser íntimo. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Porque a gente não pode simplesmente conhecer. Conhecer não basta. Precisamos ser íntimos de Deus. E conhecer, meu irmão, se eu perguntar para todo mundo aqui, você conhece Jesus? Conheço. Quantos anos você conhece Jesus? Uns vão dizer 1, 10, 20, a vida inteira, nasci num berço, conheço o Senhor. Só que o Senhor ministrou meu coração que conhecer a Ele não é suficiente para viver projetos e propósitos extraordinários que só a intimidade com Ele pode te dar. E nessa noite, eu quero que você entenda a diferença. Por que conhecer, meu irmão? Ou agora, por exemplo, todo mundo aqui agora me conhece. Eu sou a Paula. Prazer, eu sou a Paula. Aqui você já me conheceu. Mas isso não te faz íntimo, meu. Você não é íntima, minha. Você só é íntimo de uma pessoa quando existem alguns detalhes que fazem a diferença entre conhecer e ser íntimo. Quando você conhece uma pessoa, você passa por ela na rua, um vizinho, e você cumprimenta. Oi, meu querido,
Como você tá? Como tá a família, os filhos, as crianças, o trabalho? Vai lá em casa um dia tomar um café comigo. Você conhece essa pessoa. Você bateu um papo com essa pessoa sabe quem você é. Você encontrou ela, às vezes você sabe onde ela mora, você sabe o que ela trabalha. Mas você não é íntimo dessa pessoa. Íntimo, muitas das vezes aqui, quem te conhece de verdade é o teu marido. É o teu filho que mora com você, que sabe coisas da sua intimidade que muita gente que te conhece há anos não sabe. Conhecer é superficial. E o Senhor quer ensinar eu e a você a conhecer Ele fora dessa superficialidade aí, ó. Porque às vezes, meu irmão, a gente quer tratar a Deus, tratar a intimidade. Eu sou íntima de Jesus, eu conheço a Jesus dessa maneira. Senhor, bom dia, eu preciso que o Senhor cuide do meu dia, eu já tenho muitas coisas no trabalho, Senhor, olha o meu marido, olha o meu filho, o Senhor sabe a minha necessidade, obrigado, Jesus, por tudo, viu? Mais tarde a gente conversa, um dia desses a gente se encontra. O nosso dia, a nossa correria, nós estamos tratando Jesus como? Como um conhecido, que de vez em quando a gente bate um papo com ele, é verdade, Senhor, ó, lembra daquele meu problema que eu estou te apresentando? Senhor, o Senhor quer mais de mim e de você. E de que jeito? Às vezes você acha que você precisa de um protocolo. Entenda o que eu vou te dizer agora. Eu conheço o pastor David. Então, ele é pastor, professor de teologia. Então, eu vou chegar nele, conheço o pastor David. Entenda isso. Pastor, preciso de um conselho teológico. Ore por mim, pastor. Me ajuda aí. Essa é a minha tratativa de uma pessoa que eu conheço, respeito, mas não tenho intimidade. Agora você consegue imaginar a pastora Gisele na casa dela? A paz do Senhor, pastor David. Vamos jantar agora, mas antes eu gostaria de saber se o senhor pode nos dar o prazer da sua oração por essa refeição. Você consegue imaginar uma pessoa que tem intimidade com o pastor David ter essa tratativa? E eu e você muitas das vezes fazemos isso com o Senhor. Quando o Senhor fala lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Sabe o que Jesus está dizendo? Faz o seguinte, você vai entrar no seu quarto e você vai fechar a sua porta. É só eu e você. Porque assim, a intimidade, meu irmão, Jesus já te conhece, ele já te formou, ele te conhecia lá no ventre da sua mãe. Ele já sabe quem você é. Agora a intimidade vai fazer você conhecer a ele. Só que aí ele está falando assim, vem aqui conversar comigo, mas não fica com esse protocolo. Ó Senhor, no beneplácito da tua bondade, eis-me aqui mais uma vez diante de ti. O Senhor cruza o braço, olha para você e fala assim, eu te conheço, vamos lá, vamos conversar comigo? Com uma intimidade, não como um conhecido que você vê de vez em quando. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo, eu te conheço, eu sei seu jeito, eu sei seu desespero. Por que é que você tá com esse protocolo todo para falar comigo? Você não precisa, ele já te conhece. Então você entra no teu quarto, ninguém vai te ver. Você pode ser quem você é. Você pode falar para ele o que você sente, aquilo que te magoa, o que te fere. Você não precisa criar um protocolo bom. Antes de iniciarmos, eu vou começar com um salmo, Senhor, aqui diante da tua presença. Não é isso que o Senhor está falando para a gente aqui. E aí, quando ele diz, e aí, o seu pai que te vê em secreto, em público, vai te recompensar, significa, meu irmão, que as pessoas vão começar a ver uma diferença, porque existe uma diferença de quem conhece e de quem é íntimo. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. A intimidade com Deus, ela traz muitos benefícios, só que a intimidade, ela é solitária. Requer tempo, requer abrir mão. Você vai orar, é sem vontade. Você vai buscar ao Senhor, é uma decisão. Eu estou sentindo, é hoje, hein? É hoje que eu vou buscar a intimidade. Não, meu irmão, porque quando você determina, você pode ter certeza que você vai levantar, mas você não vai ter vontade nenhuma de orar, de fechar a porta do teu quarto e ter essa conversa íntima aí com Deus. Senhor, tem hora que você fecha o quarto e você está pensando em 350 milhões de coisas. E o Senhor está falando, mas é assim mesmo, porque eu sei como que você está. Você não precisa. Senhor, hoje eu não estou sentindo, eu não vou orar, mas acho que amanhã quando eu sentir, eu vou dar até uma jejuada aqui, vou ler um salmo, amanhã a gente conversa. Não é isso. O Senhor está falando para isso, é isso mesmo. Eu quero você desse jeitinho aí, sem vontade nenhuma, porque você está escolhendo. É que nem casamento. Quando nós estamos há muito tempo casados, a intimidade
que você tem com o seu marido, a intimidade que você tem com a sua esposa, ela vai fazer o quê? É dia após dia. Porque tem dia, você vai me entender, as casadas há muito tempo, que você olha para o seu marido e você fala, meu Deus. É aquele dia que você não quer conversar, você respira fundo, porque é uma louça que lavou. Perdão, meus irmãos, isso aqui é um chá de mulheres, mas eu tenho que falar. Vai lavar uma louça e lava daquele jeito e você tem que olhar com cara de felicidade. Você fala, Senhor, obrigada, Pai, pelo marido, varão valoroso que tu me deste. Porque não é todo dia que você está na alegria da felicidade, do amor, do fervoroso, meu irmão, não é todo dia. Mas é isso que dá a tal da intimidade. É um dia após dia, é a decisão de estar com o seu marido mesmo, ele não lavando a louça do jeito que você quer. É a decisão de você estar todo dia cuidando da sua família, mesmo quando você está cansada do seu trabalho. A intimidade é isso. E com Deus não é diferente. É você escolher, eu vou orar hoje porque isso é necessário, eu preciso desse jeito mesmo. É uma escolha, é uma decisão. E quando você entende isso, você vai começar a viver coisas extraordinárias. O Senhor vai começar a te curar. Porque nós precisamos ser curados. A intimidade vai fazer o quê? A vontade de Deus, meu irmão, é soberana, tá? Você não vai achando que você vai começar a orar e você vai falar, a partir de agora, mudei a vontade de Jesus, hein? Agora ele veio pro meu time, ele vai fazer o que eu quero. Não, a vontade dele é a mesma. O que vai mudar é a sua vontade se alinhar com a vontade dele. O Senhor vai fazer o seu desejo do seu coração, isso daí que você está pedindo, essa sua amargura de alma, essas suas mazelas, elas vão ser trabalhadas e o Senhor vai alinhar o propósito que Ele tem para você. É isso que a intimidade vai fazer. Não é sobre Ele, é sobre eu e sobre você. Ele está lá soberano no trono, ele é majestoso, ele não precisa, mas quem precisa é você da intimidade. E nós precisamos entender isso, o Senhor cura. Ah, mas eu não preciso de cura, precisa. Você precisa de cura, sim. O Senhor me curou, meu irmão. Através da intimidade com Jesus, o Senhor me curou. Complexos de uma vida. Isso que a pastora Gisele acabou de ministrar. Feridas. Coisas que o Senhor vai transformando em pérola. O Senhor me curou. Eu vou contar rapidamente. O Senhor me curou de um complexo de inferioridade terrível que eu tinha. Eu me achava a mulher mais feia do universo. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Hoje deu uma pequena melhorada porque o Senhor me curou e me ensinou. Mas eu tinha um complexo de inferioridade terrível. Eu tinha convicção que o meu marido tinha casado comigo por dó. Eu tinha certeza. Eu falei, não, gente, não é possível. Ele casou comigo e falou, se eu não casar, essa menina vai morrer solteira. Eu vou casar com ela. Eu tinha certeza. Só que esse complexo de inferioridade, ele foi causando um problema tão terrível que eu era uma pessoa que eu não falava, eu era uma pessoa que eu chegava nos lugares e eu ficava no canto, porque eu falava assim, ai, eu não vou abrir minha boca, ai, o que vão pensar sobre mim? Um complexo de inferioridade que assim que eu casei, eu tinha um ciúme doentio, porque eu falava assim, não é possível, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai ver a besteira que ele fez, ele vai querer me largar. Então, eu comecei a sofrer e entendi que era na presença do Senhor que eu precisava ser curada. Meu marido virou para mim e falou assim, Paula, vai orar. Não é normal ser desse jeito. Esse desespero todo, menina do céu. Porque eu falava para ele, Ricardo, olha bem para mim, meu querido. Olha bem para mim. Fala para mim, da onde surgiu? Porque isso não é normal. Ele falava, vai orar. Não é normal ser desse jeito, minha filha, vai orar. Irmão, aí eu comecei a buscar o Senhor. E o Senhor começou a mostrar que não é o que está externo, é o que está dentro. Você reflete aquilo que está dentro de você. E o inimigo, ele quer te envergonhar, ele quer usar, às vezes, palavras que você ouviu numa infância, coisas que disseram sobre você que não é verdade, e aquilo você tomou para si e está causando problemas seríssimos no seu relacionamento, na sua parentela, no seu trabalho, no seu ministério. O Senhor está querendo te curar, então eu quero te lembrar agora, traz a memória aí, alguma palavra que te disseram, algo, e você vai no seu quarto, no seu secreto, porque sabe como que era a oração que eu fazia? Eu entrava no quarto e falava assim, Senhor, eu sou ridícula, eu sou horrível, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, eu não vejo beleza em mim. Era essa oração que eu fazia. Eu falei, me cura, Senhor, eu não aguento mais ter esse sentimento, achar que eu sou uma coitada, e o Senhor foi me lavando. Ele foi me curando, ele foi me sarando. Como diz o meu marido, o Senhor me curou até demais, porque às vezes eu sou espalhafatosa demais, às vezes. Ele fala, Paula, vai com calma que não precisa de tanto. Mas eu sou curada,
O Senhor salvou o meu casamento na intimidade com Ele. Eu não precisei, irmãs, eu sei que nós mulheres falamos muito, a gente adora uma mesa, a gente adora isso daqui, mas não é simplesmente você sentar e conversar com uma amiga. Tem conversa que tem que ser com Ele. Começa com Ele. Você tem sim se aconselhar com uma amiga, com a sua pastora, você precisa. Mas começa no secreto com Jesus. É lá que Ele vai começar a te dar direção. É lá que você vai entender qual que é a vontade dEle. É lá que você vai entender qual que é o propósito dEle para você. Ele vai te dar direção, vai por aqui. Isso aqui tá errado, isso não é legal. O Senhor precisa nos curar, o Senhor precisa nos ensinar. Eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Quantos aqui já leram o livro Bom Dia Espírito Santo? Um livro antigo, do pastor Benny Hinn, quem não é antigo, né? Você pode ler, Bom Dia Espírito Santo, é o nome desse livro. É um livro muito legal, porque ele falou comigo, foi logo no início da minha conversão. E nesse livro, o pastor Benny Hinn conta sobre a conversão dele. E lá no livro ele deixa claro, né, que o Espírito Santo, irmãs, no início da minha conversão, não sei você, eu vou falar uma coisa que não me julgue. Eu achava que assim, Deus, Pai, poderoso Jesus, veio na terra, morreu, e assim, o Espírito Santo era um vento, uma atmosfera, um sentimento, uma alegria. E aí no livro eu fui, nossa, ele é uma pessoa, ele é real, ele te ama e ele quer se relacionar com você. Eu falei assim, eu quero isso pra mim, eu preciso disso daí. Aí, irmãs, eu entrei no meu quarto, falei pro Ricardo, só saio daqui quando eu tiver uma experiência com o Espírito Santo. Entrei no meu quarto, fechei a porta do meu quarto. Irmãs, eu fiquei 12 horas orando. Eu entrei na porta, fechei a porta e comecei a orar. Senhor, e orava, e clamava, e cantava um louvor, e orava de novo, e lia uns salmos, e orava, e orava. Chegou um momento que eu estava orando pela cadeira, pelo guarda-roupa, pela parede, eu já tinha orado por todo mundo, já não tinha mais para quem orar, e eu orava, eu falei, eu só saio daqui quando eu tiver uma experiência. O Senhor é uma pessoa, o Senhor é real, eu quero ter uma experiência contigo, eu sou sua filha, eu quero sentir, eu preciso sentir. Tira de mim essa coisa assim, mas será que Ele quer se relacionar assim mesmo com você? Será que você tá... Eu quero ter uma experiência. E orei. Aí chegou uma hora, meu irmão, que eu parei. E falei, Senhor, me limpa. Se sou eu, então tira. Limpa a minha cabeça, tira os pensamentos, perdoa os meus pecados. E eu fiquei clamando. E chegou uma hora que ficou um silêncio na minha mente. Você já ficou perto de uma fogueira? Sentiu uma ardência do meu lado direito. Escute isso é muito forte. Eu senti uma ardência do meu lado direito. Então, se você quer uma experiência com o Senhor, peça para Ele. E aí eu estava sentada na minha cama e o lado direito do meu corpo começou a arder, meu rosto começou a arder como se tivesse uma fogueira acesa. E o lado direito da cama afundou, meu irmão. Isso aqui é para crer, tá? E eu fui tomada de uma graça e eu chorava. E eu chorava, sentindo a presença do Espírito Santo. E eu fiquei de rosto no pó, e eu me senti imunda diante daquela santidade. Eu tive a maior experiência que eu pude ter com o Espírito Santo. E ali Ele deixou claro para mim, eu existo, eu sou real, eu só preciso que você me escolha. Eu só preciso que você entre e feche a porta do teu quarto. Pare tudo e busque a minha presença. Ele é real, Ele está disposto, Ele está disponível. Mas eu e você, nós não temos esse tempo. Nós não escolhemos parar para ter esse tempo. Nós preferimos tantas outras coisas, meu irmão. E eu estou falando de mim também. O mundo hoje é injusto, principalmente com nós mulheres. São muitas tarefas, nós somos mãe, esposa, trabalhamos fora, nós temos ministério, é muita coisa. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você hoje, para, descansa e me prioriza. O Senhor quer que eu e você viva coisas extraordinárias. E aqui eu quero entrar na mensagem. Eu quero começar falando do maior exemplo de intimidade que essa Bíblia já pôde nos revelar sobre Moisés. Moisés foi um homem que viveu uma intimidade extraordinária. Só que a intimidade de Moisés, ela nos ensina algumas coisas, e é isso que eu quero tratar com você nessa noite. Em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Moisés recebe o chamado do Senhor. A história você conhece. Moisés está lá pastoreando as ovelhas do sogro dele.
e de repente tem uma sarça lá pegando fogo. Era até comum a sarça pegar fogo, mas ela apagava, mas ele percebeu que aquela ali não apagava. E aí ele chegou perto e aquela sarça saiu uma voz dali, onde Deus fala para ele, Moisés, se apresenta. Olha, é extraordinário o que Deus faz aqui. Deus se apresenta a Moisés, Deus aparece para ele e fala para ele, olha Moisés, eu sou o Deus de seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés cobre o rosto porque ele tem medo. O Senhor está dizendo aqui, Moisés, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que agora, Moisés, você vai começar a ter intimidade comigo. Porque até aqui você só me conhecia. Moisés sabia quem era Deus. Moisés sabia, mas ele não tinha intimidade ainda. O Senhor se apresenta a ele. Só que o Senhor é uma coisa extraordinária, né? O Senhor fala para ele, olha, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ok, prazer, Deus. Então, agora eu preciso só que você vá e liberte o meu povo lá do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas, que está lá mais de 400 anos, na mão de Faraó. Então, assim, você chega lá na frente de Faraó e fala para ele, olha, libera o meu povo e está sossegado. É isso que foi esse o cenário para uma pessoa que acabou de conhecer a Deus. É óbvio que acontece o que aconteceu. Moisés começa a questionar. Não, mas Senhor, então, mas como que eu vou lá? Deixa eu falar, eu não sei nem falar, Senhor. Já começa por aí, eu não sei nem falar. E outra, eu vou chegar lá para Faraó, eu sei quem é Faraó. Faraó é o cara. E aí eu vou chegar lá nele do nada e vou falar para ele, liberta o povo aí, mais de 2 milhões de pessoas que estão trabalhando para ele, fazendo o reino dele crescer, liberar o povo. Senhor, eu falo que quem está me enviando? Você entende que ele conhecia Deus, mas ele fala assim, então eu preciso mais do que isso. Saber, eu sei que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei, o povo sabe, mas Faraó não vai ser suficiente para ele. Quem é que está enviando? Aí o Senhor diz aquela frase que todo mundo conhece. O eu sou está enviando. Só que para Moisés isso ainda não é suficiente, porque ele ainda também não conhece suficientemente a Deus, tá? Então ele fala, tá bom, Senhor, mas assim, como é que eles vão acreditar? Se eu chegar lá na frente de Faraó e falar assim, o eu sou está me enviando, ele vai falar, e quem é o eu sou? Que eu não sei também quem é o eu sou. Ele chega lá, aí o Senhor fala assim, o que você tem aí na mão? É uma vara. Então, é com essa vara aí. É com essa vara que você vai fazer o negócio acontecer. Só que olha como Deus é extraordinário. Pega isso daqui de Jesus. Primeiro, para você se fazer íntimo de Deus, Deus vai usar algo que você já tem aí, tá? Você já tem um instrumento que você vai começar a conhecer Deus particularmente. Moisés tinha uma vara. Deus fala para ele, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer sinais e maravilhas. Você vai chegar em Faraó e vai falar para ele, você liberta o povo. Só que eu vou endurecer o coração de Faraó. Que coisa extraordinária, meu irmão. Fala para mim. Jesus é poderoso, Deus é extraordinário. Ele podia chegar e falar assim, olha, faz o seguinte, Moisés, você vai lá, você vai chegar, você vai falar para Faraó, você vai pegar essa vara, você vai tocar no chão, vai acontecer um reboliço, eu vou facilitar as coisas, vou tocar no coração de Faraó, ele vai liberar. Só que Deus, ele faz exatamente o que o racional não faz. O Senhor, ele dificulta o próprio lado dele. Ele endurece o coração de Faraó. Então, só que você vai chegar lá, Moisés, e ele não vai liberar, tá? Então, você vai fazer tudo isso, toda essa dificuldade, todo esse reboliço que você não quer fazer, que você está se recusando, só que vai chegar lá e ele ainda não vai deixar. Aí eu te digo, Moisés tinha que aceitar assim. Você aceitaria? Essa proposta aí, vamos ser bem da sincera, você aceitaria? Você fala assim, Senhor, sinceramente, isso daí é um plano bem difícil para mim, pode mandar outra pessoa. Moisés tentou, tá? Ele tentou, de todas as formas, fugir. Só que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não adianta você fugir, tá? Deus pode até arrumar um Arão para te ajudar, para ser seu intérprete, mas se Deus tem algo com você, você não foge. Porque isso é um propósito muito maior do que você. Ser instrumento de Deus. Os questionamentos de Moisés, eles só existem, as dúvidas, as indagações, os questionamentos, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não falo, quem é o Senhor, como vão acreditar? Isso tudo só acontece porque Moisés só conhece. Ele ainda não tem a intimidade.
Aí você conhece a história. Ele pega o cajado, vai lá em Faraó, fala, não libera, Faraó não libera, e ele vai, as 10 pragas, acontece todo aquele reboliço. Aí que está o extraordinário. Deus endurece o coração de Faraó. Não é sobre Faraó, é sobre Moisés. Moisés, eu vou permitir ser essa dificuldade toda só para você poder me conhecer, ser íntimo. Porque o grande eu sou, que está fazendo tudo isso, você só conhece de ouvir falar, né? Pois agora você com o seu cajado, particularmente, você vai ver o poder que eu tenho, a autoridade que eu tenho. E aí Moisés começa a viver pessoalmente uma intimidade. Porque Deus começa a falar com ele, olha Moisés, você tá com medo de ir lá? Não fica com medo não, tá? Os caras que queriam te matar no Egito, nem vivos eles estão mais, porque Moisés tinha matado um egípcio há 40 anos atrás, então ele tinha medo de ir para o Egito. E o Senhor ainda cuida dele, falou assim, olha, fica tranquilo, você vai para lá, eles não vão te matar, vai, Moisés, só vai. Irmãos, Moisés começa a trajetória de intimidade. O Senhor começa a falar com Moisés. Moisés tira o povo do Egito, tem a travessia do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, eles chegam no deserto para ir para a terra prometida, que particularmente parecia uma coisa muito rápida. Acredito eu que Moisés falou assim, bom, resolvidos, passamos o Mar Vermelho, promessa feita, obrigado Senhor, terminamos o projeto, sucesso, posso me aposentar. Só que as coisas de Deus não funcionam desse jeito. Como é que 2 milhões de pessoas, basicamente, pastor, se eu estiver falando alguma heresia, o senhor me corrige. Essa era a quantidade muito grande de pessoas que estavam há muitos anos escravizados no Egito, que também conheciam a Deus só de conhecer, sem ter intimidade. Então Deus faz algo extraordinário, aquele povo começa a ver quem é verdadeiramente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele povo começa a ter uma intimidade extraordinária e ver que ele é um Deus poderoso. É um Deus que se não tem comida, ele manda o maná. É um Deus que tem uma coluna de fogo para noites frias e uma nuvem para proteger do calor do dia. É um Deus que cuidava da vestimenta. Era um Deus que não deixava faltar nada. Aquele povo começou a entender. Nossa, a gente ouvia as histórias, mas agora a gente está vivendo aqui, particularmente Moisés falando face a face com Deus, porque ele falava face a face com Deus. E aí, a partir daí, não existe mais na Bíblia nenhum questionamento de Moisés. O Senhor fala para ele, é ordem. Porque, escute isso, só questiona, só duvida quem não tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus não duvida. Não questiona. Deus mandou você fazer, você faz. Deus falou que vai acontecer, você crê. Por que é que você duvida? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. O Senhor quer que você creia. Você só pode saber que Deus faz o extraordinário conhecendo o Deus do extraordinário. Só que a gente, meu irmão, a gente vive uma superficialidade. Eu não prego, pastora, eu não canto, eu não tenho um ministério assim. Então, assim, esse propósito de orar e jejuar, essas coisas que o povo faz, eu venho na igreja, eu congrego, eu assisto o culto, eu vou para minha casa, amém. Entendeu? Meu irmão, não é sobre ministério. É sobre a sua vida. É sobre o propósito que Deus tem com você. Ministério é só um braço do Senhor para Ele poder te usar. Só que o Senhor, Ele está querendo dizer para mim e para você, não se conforme. Você tem que fazer como a palavra diz. Eu conhecerei, mas eu vou prosseguir em conhecer. O que eu conheço agora não é suficiente. Eu preciso de mais. E olha que extraordinário, Moisés passa toda essa situação, aí Deus começa a falar com Moisés, começa a dar instrução de lei, os 10 mandamentos, ensinar o povo, começa toda aquela parte burocrática, Deus falando tudo para Moisés, e Moisés conhecendo a Deus, Moisés conhecendo a Deus, Moisés conhecendo a Deus. Em certo momento, Moisés sobe no monte e fica lá 40 dias, porque a intimidade era tanta que para ele, meu irmão, era uma conversa que não tinha fim, ele ficava. E o povo lá embaixo falou assim, ele não volta mais. Já que ele não volta mais, vamos fazer um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro. Arão ajuda. Fala assim, pega todos os enfeites de vocês, vamos fazer um bezerro de ouro. Deus lá em cima fala para Moisés, Moisés, você desce lá e o seu povo que está lá, rebelde, desce lá e eu vou destruir todo mundo. Acabou, hein? Moisés foi até promovido, porque Deus fala para ele lá no chamado, lá em Êxodo 3,
Deus fala para ele, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo. Agora Deus fala para ele, agora é o seu povo, agora já não é nem mais meu, agora você já é promovido, você é gerente desse povo, tudo é tudo com você, agora o povo já nem é mais meu, entendeu? E aí, o povo se rebela e Moisés vai lá, intercede, Senhor, tenha misericórdia. Todo esse projeto todo, toda essa história de Moisés, de o Senhor falar com ele face a face, de o Senhor usar ele, dos milagres e maravilhas, ele já tinha uma intimidade, sim ou não? Sim. Se eu tivesse vivido um terço do que Moisés estava, eu estava aqui, meu Deus do céu. Só que tem uma coisa extraordinária. Deus fala para ele, olha Moisés, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu povo e você vai em direção da terra prometida, vou enviar um anjo no meu lugar, porque se eu for junto vai dar ruim, esse povo é muito rebelde, então você vai. Aí Moisés faz aquela oração, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envie. Se o Senhor não for, não me envie. Escute, Deus estava falando para Moisés, a vitória é garantida. Eu vou mandar um anjo, mas vocês vão vencer os amorreus, os ferezeus, todos os zeus, vocês vão vencer todos eles. A vitória era garantida. Se Deus hoje chega para você, olha, fala assim, olha, eu não vou pessoalmente, mas eu vou mandar um anjo, a vitória é garantida, você vai falar assim, tá bom, Senhor, se o Senhor está falando que a vitória é garantida, quem sou eu para questionar? O Senhor pode mandar o seu anjo, só que Moisés não se conformava se Deus não fosse com ele. Isso é a atitude de quem conhece, de quem é íntimo. Porque quem conhece assim, tá bom, Senhor, é suficiente, mas para ele não era suficiente. Ele fala, se o Senhor não for comigo, nem me envia. Eu abro mão da terra prometida, eu abro mão disso tudo aí, ó. Todo esse esforço que a gente fez, eu não faço nem questão. O Senhor pode parar o projeto agora. Eu fico aqui. Não bastasse. Deus conhece intimamente Moisés. Fala para ele, Moisés, é o seguinte, eu vou com você pessoalmente. Moisés, não satisfeito, fala assim, Senhor, só que é o seguinte, eu quero ver a tua glória. Mano, estava bom já estava bom. Deus estava falando o suficiente com ele. Já era íntimo o suficiente. Ele sentiu o bafo de Deus, irmão. Você sabe o que é isso? É forte demais. Aí ele pega e fala assim, Senhor, mas eu quero mostrar-me tua glória. Moisés, ele era ele na presença de Deus. Ele não tinha, sabe? Ele mostrava para Deus assim, eu quero mais, Senhor. Sabe uma criança quando você dá um doce para ela, fala, mas eu queria só mais um pedacinho. Aí esse era Moisés com Deus, tá? Sim, mas eu queria ver tua glória, Senhor. Eu sei que eu estou sentindo teu bafo aqui, mas eu queria ver. Eu já vi tanta coisa, eu queria mais. Íntimo. Quem é íntimo quer mais. Quem é íntimo ora mais. Quem é íntimo, nossa, eu vivi um extraordinário milagre. Quem é íntimo quer viver mais. Quer viver mais, quer contar mais testemunho, quer salvar mais pessoas através da sua vida. Quem é íntimo quer mais. Você não pode, a gente não pode se conformar com o que a gente já tem de experiência. Mas eu tenho 30 anos de evangelho, já vivi tantas experiências, dá para contar num livro. Amém, você tem que ter mais. Porque Deus tem mais. Deus não tem limite para o que Ele pode fazer através de mim e de você. Então você precisa querer mais. E aí, Moisés tem a experiência. Deus passa por trás da fenda da rocha, cobre com a palma da mão. E aí quando Moisés desce, a Bíblia diz que ele não percebe, mas ele está com o rosto brilhando. Ele tem que usar um pano no rosto. Aí olha que coisa extraordinária. Eu vou dar até uma aula de ciências aqui para vocês, tá? Pega essa daí. E aí, quando chegou nessa parte, eu falei, que coisa extraordinária, né? O rosto dele ficou brilhando pela glória de Deus. Porque a gente fala assim, nossa, existe uma glória de Deus que reflete na gente. Você já viu essa pessoa? Às vezes você conhece uma pessoa que ela é cheia de Deus, você fala assim, tem uma coisa diferente em você. Tem algo diferente, a glória de Jesus, esse brilho, né? Essa luz que nós temos. E aí, eu fui pesquisar sobre a luz e eu achei algo interessante. E isso ficou meio à tona, porque essa nave Artemis aí que foi para a Lua, dar uma volta na Lua, a gente ficou mais falando sobre o universo, né? E aí, se você observar, na Lua, mesmo com a luz do Sol, o céu é escuro. Aí eu falei assim, mas por que lá o céu é escuro, não é que nem o nosso? O nosso é um céu azul, tá de dia, o sol tá claro, mas na Lua é assim, ó, o tempo inteiro, escuro assim. Aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que a luz, ela só reflete quando ela bate em uma superfície. A luz não reflete no vazio. Aleluia, aleluia, aleluia.
Não tem como a luz refletir no vazio. Tem gente que quer refletir a luz de Deus, mas ela está vazia da presença. Como é que isso vai refletir de alguma forma? Como é que o Senhor vai brilhar através de você se tudo que bate aqui passa direto, meu irmão? A gente precisa estar cheio para quando a luz dele bater, ela refletir. A ponto das pessoas olharem e não conseguir nem olhar a tamanha glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés estava cheio de Deus e aquela glória que estava lá em cima estava refletindo. É o querer mais. É não se conformar com um pouco. É ser cheio para essa luz brilhar. E, meu irmão, todo esse processo, você sabe, 40 anos num deserto. O povo pelejando aqui, ó. Pela murmuração, porque o povo murmurava. Nada estava bom. Se era maná demais. Ah, mas eu não aguento mais. Eu estou enjoado, eu quero carne. Aí o povo se empapulava de carne. O povo reclamão. Ficou no deserto. Nada tá bom. Deserto. Porque o que acontecia? O povo estava conhecendo a Deus. Mas a falta de intimidade com ele faz o povo reclamar. Quando você é íntimo de Deus, você não reclama. Você entende o processo. Eu não vejo em nenhum momento Moisés reclamando. Nossa Senhora, mas é maná de novo. Só podia dar uma mudada nesse cardápio aí. Moisés não fala nada, meu irmão. Quem fala é o povo. 40 anos se passaram e o povo começa o quê? Reclamar de sede. Moisés está mais de 40 anos com milhões de pessoas reclamando, e ele fala, e ele pede para o Senhor ter misericórdia, e ele fala de novo, e o Senhor se arrepende, e o povo reclama, e ele está nessa vida, e é uma reclamação, e o povo, Moisés, a gente está faltando água, a gente quer água, a gente precisa de água, e aí ele vai lá orar ao Senhor, e o Senhor fala assim para ele, então vai lá na frente do povo, e você vai falar com a rocha, Moisés, diante do povo. Só que Moisés está cansado. É mais de 40 anos na frente de um povo rebelde. Moisés tem intimidade. Moisés é assim com Deus. Mas Moisés está cansado. E aí o que acontece? Moisés revoltado, ao invés de ele falar diante do povo com a rocha, ele vai lá e pega o cajado dele e fere a rocha 2 vezes. A rocha da água. Só que acontece que Deus fala para ele, Deus se ira e fala para ele, Moisés, por causa dessa sua atitude, você vai ficar fora da terra prometida. Aí eu fui perguntar assim, né? Eu falei assim, mas nossa, gente, foi só 2 batidinhas na pedra, né? Não era para tanto, não. Aconteceram já tantas coisas, o cara era assim com Deus, gente. Ô, Senhor, pega leve, era só... Tudo bem, olha, Moisés, eu falei para você falar, mas olha, na próxima, Deus podia ter feito isso daí. Deus tirou ele da terra prometida. E eu fui orar ao Senhor, eu falei, Senhor, mas por quê? Foram 40 anos, uma trajetória de uma pessoa com uma intimidade nesse nível. Aí o Senhor, tá lá, meu irmão, lê lá na Bíblia. Diante do povo, Moisés desobedece uma ordem de Deus. O que acontece quando você é íntimo de Deus? As pessoas começam a ter você como exemplo. Moisés nunca desonrou a Deus. Moisés nunca desobedeceu a Deus. Só que ele toma essa atitude diante de uma nação inteira. Não é aferir a rocha. É envergonhar o nome do Senhor perante o povo. Toma cuidado, meu irmão. Quando a sua atitude fere a igreja. Toma cuidado quando a sua atitude faz o seu irmão indagar. Nós temos que vigiar. A igreja é santa. O Senhor zela pelo povo. A ponto de tirar um homem como Moisés de uma promessa. Ah, Paula, mas Moisés entrou na terra prometida lá no Monte da Transfiguração. Teólogos vão dizer, Mas, irmão, a honra de pegar aquele povo, que ele ficou 40 anos no deserto e entrar com aquele povo, ele não teve. Porque desonrar o Senhor perante o povo, o Senhor não teve misericórdia de uma pessoa que tinha aquele nível de intimidade. Então, uma lição para mim e para você. Não deixe que nesse processo todo de intimidade com o Senhor, de vida no altar, de momentos extraordinários, de milagres que o Senhor já fez, pelo cansaço e pela exaustão, que era o que Moisés estava enfrentando,
você vai lá e desobedece uma ordem simples do Senhor. Não desobedeça ao Senhor em hipótese. Você está cansado, você não desobedece. Você está exausto, você não desobedece. Você faz o que o Senhor está mandando você fazer. Do jeito que Deus está mandando você fazer. Ai, Paula, mas eu estou exausto, eu estou cansada. Obedece. Ai, Paula, mas o povo... Obedece. Obedece. Não fique fora da promessa. Não fica fora do projeto que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus está proporcionando para você num caminho, você nada e morre na praia. A intimidade de Deus é para nos ensinar a controlar nossas emoções, a ser curada das nossas feridas e a conhecer ao Senhor. Viver projetos e milagres, mas tomar posse da terra prometida. Porque no final, o Senhor quer que eu e você desfrutemos disso, da terra prometida, seja ela qual for na sua vida nessa noite. Eu profetizo um tempo de promessas sendo cumpridas na sua vida, na sua casa, mediante a intimidade que você tem com o Senhor. Que o Senhor faça florescer aquele sonho que está mais de 40 anos, enrolado num deserto, muitas vezes de uma murmuração nossa, Senhor, mas não acontece. Acontece para fulano, mas não acontece para mim. Dá certo para ciclano, mas não dá certo para mim. Mas eu oro tanto, eu faço tanto, Senhor. Mas o Senhor está ensinando você nesse processo a ter intimidade, meu irmão. Eu digo para você que, com certeza, todo esse período de deserto, uma intimidade que Moisés tinha, meu irmão, ele passaria por tudo de novo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele não abriria mão de nenhuma perseguição de Faraó, que ele não abriria mão de nenhuma discussão de um povo rebelde. Ele não abriria mão porque ele teve experiências extraordinárias e conhecia o propósito que vinha do coração do Senhor. Não era sobre ele, era sobre toda uma nação. Nós temos que entender que a nossa vida não é só para nós. O projeto que Deus tem através de você, o ministério que Deus tem na sua vida, não é só sobre você. Deus não é um Deus egoísta. Deus pensa num todo. Deus podia pegar Moisés pela mão e falar assim, Moisés, bora lá para a terra prometida, larga esse povo aí, vamos. Deus podia fazer isso daí, irmão. Só que Deus quer alinhar a minha vontade com a dele. E a vontade do coração de Moisés era a do Senhor. Toda vez que o Senhor falava, não quero mais saber desse povo aí, ó, vai você com ele, Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Foi o Senhor que foi lá mandar eu tirar eles de lá, o que os egípcios vão falar? Ué, fez todo aquele escarcéu para morrer todo mundo no deserto? Olha o coração de Moisés, era a vontade de Deus. Moisés pensava igual a Deus na intimidade. Ele fazia exatamente o que Deus queria. As pessoas vão começar a olhar para você e vai falar assim, ela está diferente. Ela não era desse jeito. Ela está pensando diferente. Ela está tendo uma paciência dentro da tua casa. Eu digo para você, irmão, porque assim, eu tenho um temperamento muito forte. Eu fui criada numa casa de pais separados, onde só tinha minha mãe, mas éramos 4 mulheres, 3 filhas e minha mãe. Só mulher. Tudo no nosso jeito. Aí quando eu caso, meu irmão, eu casei com um marido que tinha só irmão homem. Que a comida era botada na mesa assim, ó. E ninguém tirava nenhum garfo. A minha sogra fazia 3 tipos de mistura diferente. Carne moída para um, bife para outro e frango para outro. Aí quando eu casei, você pensa o desespero que foi. Imagina que eu vou fazer desse jeito, sua mãe tá louca, sua mãe te criou desse jeito, era uma guerra, uma briga, e eu gastava tudo que eu tinha, e o meu marido era, pelo amor de Deus, não vai gastar com isso, foi uma guerra. Só que como é que isso deu certo? Não foi só terapia de casal, meu irmão. Foi intimidade com Deus. Porque eu dobrava meu joelho e falei, Senhor, me ensina a ser uma esposa sábia. Porque assim, se eu for fazer do meu jeito, Senhor, vai dar ruim. Isso não vai durar. Me ensina, Senhor. Me ensina a ser uma mulher sábia, que saiba lidar com meu marido. Porque não é eu querer que ele mude, eu preciso mudar primeiro. Faça em mim. Aí chega uma hora que até ele começou a estranhar e falou assim, mas como que você agora está tão calma desse jeito? Você não vai reclamar? Como assim? Aí a nossa vontade começou a se alinhar. E aí as coisas começaram a ficar mais leves. E aí eu falei para ele, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Como compensa orar? Porque aí não se torna um fardo. Meu erro e o seu é que a gente quer assim,
do nosso jeito. Não, se não fizer do jeito que eu quero, não vai ter conversa nessa casa. Nós somos assim, irmãs. A gente quer do nosso jeito, na nossa hora. Não, imagina! Eu já faço tanta coisa nessa casa. Eu já organizo tanta coisa, eu cuido dessas crianças, desse marido, eu trabalho fora, eu também sou filha de Deus, o que é isso? E aí você faz toda essa indagação, e isso aqui que você está falando, você tinha que fechar a porta do teu quarto. Entrar lá e falar isso pro Senhor. Senhor, eu faço tudo sozinha. Sou eu que faço. Essa conversa você não pode ter com seu marido, você tem que ter com Deus. Ah, mas lá no meu trabalho, insuportável, Senhor, eu não aguento mais. Não adianta você ficar lá arrumando confusão com A, com B, com C, querendo mudar seu chefe, seu patrão, a escola, o ambiente, as pessoas, o universo, o governo. Não adianta, você não muda ninguém. O nosso problema é que a gente acha que a gente pode mudar alguém. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo nem controlar a emoção do meu filho de 7 anos, gente. Às vezes eu olho, eu tento dar uma ordem, eu falo, Senhor, eu não consigo nem ter autoridade direito sobre uma criança de 7 anos, quem dirá sobre a minha própria vida. Só que a gente faz tudo. A gente vai ver no chat GPT, a gente vai ver um testemunho na internet, a gente vai pesquisar sobre um coach, mas aí a gente lembra de vez em quando, fala, é verdade, deixa eu dar uma olhada sobre esse assunto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai em secreto, ele vai te ouvir. O Senhor não quer simplesmente que a gente ore quando a gente vai pregar, ou que a gente ore quando a gente tem um evento como esse, ou que a gente ore quando a gente vai na casa de um irmão enfermo que está pedindo a nossa ajuda. O Senhor quer que a gente ore todos os dias, como o ar que a gente respira. A gente precisa orar com vontade, sem vontade. Faça esse teste. Eu te desafio a você. Mas, ai, Paula, é umas 3, 4 horas por dia? Não, meu irmão. Você para ali, aquela oração sincera, que você fecha a porta do teu quarto e você vai falar assim, de cara lavada, Senhor, é assim que eu tô indo. Começa a fazer esse teste, sem vontade. Fecha a porta do teu quarto e fala, Senhor, hoje discuti com fulano de tal. Olha o que fulano falou para mim. Senhor, eu não tô conseguindo ler a Bíblia. Ai, Senhor, toda vez que eu venho orar aqui, me dá uma preguiça, uma leseira, me ajuda. É essa intimidade que Deus quer que você tenha com Ele. Aí daqui a pouco, meu irmão, uma oração de 10, 15 minutos começa a se tornar meia hora, 40, 1 hora, e você começa a falar assim, eu não queria sair daqui, mas eu vou ter que fazer janta. Porque o Senhor vai começar a mudar a sua história e de quem está à sua volta. Para. Ora e não vai reclamar mais. Para, ora e você vai viver milagre que você acha que é impossível. Para e ora e você vai ver o seu marido se converter. Para e ora e você vai ver essa porta que está fechada se abrir. Porque não é porque o Senhor quer te dar presentinhos ou porque o Senhor quer te mimar. É porque o Senhor, Ele tem autoridade sobre todas as coisas e Ele quer que você aprenda que Ele faz. Ele não precisaria. Ele simplesmente podia dar uma ordem, mas Ele precisa que você o conheça. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí onde você está. Crendo que o Senhor pode fazer. E você vai falar assim comigo, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas Senhor, eu quero te conhecer de andar contigo. Faço nessa noite, Senhor, um propósito diante de ti, de te buscar com vontade, sem vontade, querendo, desanimada, exausta, mas eu vou, Senhor. Me ensina a fazer o que tem que ser feito, obedecer a tua ordem, não fazendo para minha própria vontade, mas buscar para que eu seja cheia, para que eu não questione mais, para que eu não invente desculpas. Eu não quero mais, Senhor, inventar desculpas, Senhor, para a situação que eu estou vivendo, mas eu quero viver um extraordinário. Muda a minha história, a história da minha casa e a história da minha família. Que o Senhor faça assim como Moisés, em mim, Senhor, em viver extraordinários momentos, milagres e prodígios, mas que eu não venha, Senhor, com cansaço, com a escassez, ficar de fora da terra prometida. Que eu faça, Senhor, diferente, que eu controle a minha emoção, obedeça a sua vontade e viva o extraordinário.